11 segredos para memorizar coisas mais rapidamente do que outros. Você já assistiu ao filme Sem Limites? Eu não sei, eu me esqueço. Se você já assistiu, então você provavelmente se lembra do personagem principal que encontrou uma pílula especial que permitia que ele se lembrasse de todas as experiências e conhecimento e pudesse utilizá-los quando quisesse. Ah, se isso fosse real! Nós aprendemos coisas ao longo da nossa vida inteira, mas ainda assim não sabemos tudo, pois esquecemos muita informação. Por que isso acontece? Como podemos lembrar das coisas muito melhor? O Incrível vai contar a você sobre algumas dicas simples de memorização e uma fórmula universal que vai fazer com que você consiga buscar qualquer informação na sua memória quando necessário. Para iniciantes, vamos falar sobre o porquê esquecemos coisas. O seu cérebro é como um HD, o espaço é limitado. Lembra de Sherlock Holmes? Ele não conseguia dizer o nome de todos os planetas do Sistema Solar. Isso não é porque ele faltou à aula nesse dia ou alguma coisa assim, mas porque ele era muito inteligente para ter informações tão irrelevantes na sua memória. Ele deliberadamente apagava fatos que ele nunca iria precisar. Isso é o que o seu cérebro faz, ele protege você de se sobrecarregar com informação. É por isso que toda nova informação é armazenada na memória de curto prazo e não na de longo prazo. Então, se você não repetir ou usar essa informação, você a esquece rapidamente. O psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus estudou a memória e os seus mecanismos. Ele descreveu a curva do esquecimento, que demonstra que apenas 1 hora após aprender alguma coisa nova, nós esquecemos mais da metade da informação que aprendemos. Um dia após, lembramos apenas aproximadamente 30%. Bom, você vê onde isso está indo. Como lembrar tudo? Existe uma técnica de memorização chamada repetição espaçada. Para manter uma informação por mais tempo na sua cabeça, você precisa tentar colocá-la na sua memória de longo prazo. Memorização forçada não é muito eficiente neste caso, porque o seu cérebro não consegue compreender toda a informação rapidamente e formar conexões fortes o suficiente. Aqui, tudo depende do motivo pelo qual você está aprendendo algo. Como memorizar algo rapidamente? A primeira situação é quando você está tentando aprender uma informação rapidamente, usá-la e esquecer a maior parte dela. Isso parece com uma preparação típica para uma prova, não é? Se você já passou por essa situação quando teve apenas uma noite para se preparar para o exame, dê um joinha no vídeo. Para memorizar algo rapidamente, repita a informação logo após aprendê-la. A segunda repetição deve ser após 15 a 20 minutos. Você não precisa retornar a essa informação entre as repetições, apenas descanse e faça algo diferente. Deixe o seu cérebro relaxar. Repita o material aprendido pela terceira vez de 6 a 8 horas após. E você deve fazer a última repetição 24 horas após o primeiro contato com a informação. Teste este método na próxima vez que você precisar memorizar algo rapidamente e conte-nos como isso funcionou na seção de comentários. Não se esqueça! Como memorizar algo por um longo período? Se você quer lembrar de coisas por muito tempo, você precisa estender o período de memorização. Aqui vai um plano de memorização. A primeira repetição deve ser logo após aprender, como na técnica anterior. Repita o material após 20 a 30 minutos. E aqui as coisas mudam. A terceira repetição deve ser feita após um dia. A próxima após 2 a 3 semanas e a final é 2 a 3 meses depois. Desta forma, você consegue aprender algo por bastante tempo, porque o seu cérebro pensa que se você retorna para essa informação é porque ela é necessária, e então não a apaga. Agora, aqui vão 11 dicas simples que vão ajudá-lo a memorizar as coisas mais rápido e facilmente. Número 11. Tente entender o que você está aprendendo. Você provavelmente conhece a sensação de quando está tentando aprender algo, mas não compreende a informação. Normalmente, este tipo de aprendizado se transforma em um pesadelo, porque parece que você está tentando aprender um poema sem rimas. Outra parte ruim de aprender algo que você não compreende é que se você esquece alguma parte disso, você não vai conseguir continuar, porque você apenas memorizou a ordem das palavras, mas não o significado. É por isso que não recomendamos fazer as coisas dessa forma. O que você deveria fazer é ler toda a informação e descobrir o ponto ou pontos mais importantes. Tente descrever o que você leu com as suas próprias palavras. Faça isso da maneira mais simples que conseguir. Se você for bem-sucedido, isso significa que você entendeu a informação e agora vai ser muito mais fácil de memorizar os detalhes.
Número 10. Aprenda a informação mais necessária. Se você sente que tem muita coisa para aprender, defina as prioridades de maneira apropriada. Decida o que você precisa saber e o que não é tão necessário. Após isso, foque nos pontos importantes do que você precisa memorizar. Se você tiver um pouco de tempo extra para dedicar à informação menos importante, melhor ainda. Número 9. Efeito de posição em série. Quando você aprender alguma coisa nova, lembre-se disso. Coisas que estão no começo e no final são memorizadas de maneira melhor. Utilize este efeito para sua vantagem. Organize a informação de modo que as partes mais importantes estejam no início e no final. Número 8. Teoria da interferência. Mude a sua atenção de um tópico para outro, de uma atividade para outra. Por exemplo, se você está se preparando para uma fala pública, você aprendeu o texto por 15 minutos, é hora de descansar. Descanse a cada 15 a 20 minutos, porque este é o período que a sua atenção está no seu melhor, e normalmente após esse período você perde a concentração. Então, a melhor coisa que você pode fazer é mudar para algo completamente diferente, como tocar guitarra ou assistir a um vídeo do Incrível. Outra coisa com que você deve ter cuidado é aprender informações parecidas. A teoria da interferência sugere que memórias semelhantes se misturam e ficam confusas. É por isso que, se você sabe que vai aprender algo que seja remotamente parecido a outra coisa que você já aprendeu, nós recomendamos que você faça uma grande pausa antes de começar algo novo. Número 7. Aprenda coisas opostas. Opostos são memorizados mais facilmente em pares. Por exemplo, se você está aprendendo uma nova língua, memorize dia e noite juntos. Dessa forma, você vai construir uma conexão entre essas duas coisas na sua mente. Então, se você esquecer um deles, o segundo vai ajudar você a se lembrar. Número 6. Construa o seu próprio palácio mental. E isso é sobre Sherlock Holmes novamente. Você se lembra de que ele conseguia viajar no seu palácio mental por horas em busca da informação necessária? Get out, I need to go to my mind palace. A ideia é de associar certas coisas com certos lugares. Por exemplo, se você está no seu quarto, tente conectar uma coisa que você está aprendendo com alguma coisa no seu quarto. Repita isso algumas vezes. Após isso, tente lembrar a aparência do seu quarto na sua memória e repita as coisas que você aprendeu dessa forma. Ou tente isso, divida todos os materiais que você precisa memorizar em várias partes. Aprenda essas partes em diferentes peças da sua casa, ou ainda melhor, em diferentes lugares da cidade. Desta forma, a informação memorizada não vai ser algo sem graça, ela vai ser associada a algumas outras memórias, cheiros de lugares, pessoas que você viu e assim por diante. Número 5. Utilize palavras prego. O ponto dessa técnica é pregar uma coisa aprendida a outra. Ela também é chamada de palavras de fixação. Por exemplo, se você está tentando memorizar a palavra francesa para prego, você deve procurar parede, martelo e outras palavras que sejam logicamente relacionadas a prego. Número 4. Crie histórias. Se você precisar memorizar muita informação em uma ordem específica, tente colocar as partes em uma história. É importante que as partes sejam conectadas umas às outras, como se formassem um enredo. Então, se você acidentalmente esquecer alguma coisa, você pode sempre se lembrar o que deveria acontecer depois na sua história. Sim, isso pode parecer que você precisa se esforçar ainda mais, e é verdade. Mas acredite em nós, isso faz milagres. Número 3. Utilize um gravador. Alguém aqui ainda utiliza um gravador de fita cassete? Grave a informação que você está aprendendo e escute as gravações algumas vezes. Sim, pode levar algum tempo para você se acostumar ao som da sua voz, como se eu precisasse. Pode soar estranha ou até mesmo ser desagradável no início. Este método é útil porque faz com que todos os tipos de memória funcionem. Primeiramente, você lê a informação, então você a viu com os olhos e depois você as escutou com os seus ouvidos. Quanto mais contato você tiver com o que está aprendendo, melhor você memorizará. Número 2. Visualize. Utilize a sua linguagem corporal enquanto aprende. Isso vai ajudar a memória muscular a funcionar. Número 1. Escolha apenas os melhores materiais.
Não utilize livros e métodos de aprendizado antigos. As coisas podem ter mudado muito desde que esses livros foram escritos. Não perca o seu tempo em algo que pode ser errado. Procure online pela informação mais recente sobre o assunto. Você conhece outras dicas de memorização? Se sim, compartilhe-os na seção de comentários abaixo. Curta este vídeo e o envie para seus amigos. E, logicamente, não se esqueça... Bom, como é que você pode esquecer de alguma coisa após assistir este vídeo? Não se esqueça de clicar no botão de se inscrever para se juntar a nós aqui no Incrível.